Vamos lá, queridos. Vamos, mensagem do céu. Nós estamos aí avançando, não é? Eu nem acredito. Eu fico olhando aqui. Quanto falta ainda, né? Quanto falta ainda pra gente estar avançando. Capítulo 15 de Mishlei, queridos. Olha só, nós estamos no versículo 4. A língua curativa é uma árvore da vida, mas a perversidade nela causa destruição pelo vento. A nossa tradução está tão diferente disso, não é? A língua curativa, a nossa tradução vai estar diferente, né, queridos? Bem diferente. Vamos ver se eu consigo abrir aqui rapidamente, né, para vocês. A gente começa a pegar outros textos e aí, claro, não é? Vamos lá. Versículo 4. A língua serena é a árvore da vida, mas a perversa quebranta o espírito. Bem diferente, né? A língua curativa é uma árvore da vida, mas a perversidade nela causa destruição pelo vento. A língua curativa, ela vem como uma mensagem, na verdade, uma parábola de disciplina, e daí curando as enfermidades da insensatez. Aquele que é perverso com a língua, ela trará sobre ele destruição, que chega como o vento do leste. E esse texto é baseado em Tehillim, Salmo 48:8, onde com o vento do leste tu quebraste os navios de Tarshish, né, um vento impetuoso, um vento completamente destruidor, não é? Aquele que tem uma língua gentil é como uma árvore de vida para aqueles que estão ao seu redor. Mas aquele que fala perversa e grosseiramente descobrirá que as pessoas não aceitarão suas palavras e ele se frustrará. A língua que é pervertida, falando calúnia ou tagarelice maldosa, é o sintoma de um ser humano doente, uma vez que a fala é integralmente uma expressão do homem. Esse tipo é uma séria doença interna, é curável somente pela Torá, por meio do Mashiach e no poder da Ruach, que é o único modo de estarmos caminhando da maneira que o Eterno deseja para nós. Queridos, há pessoas, queridos, que em vários momentos acabam demonstrando uma insensatez, e essa insensatez vai ocorrer em momentos, vamos supor, que você está estressado, você está cansado. É um momento onde você tem que mais zelar pelaquilo que você fala, não é? Momentos que nós podemos estar passando uma situação de opressão, uma situação que venha sobre as nossas vidas de um modo completamente contrário àquilo que o Eterno tem para nós, mas que nós podemos, queridos, lamentavelmente tratar da vida de uma outra pessoa de uma maneira indevida, que nós não deveríamos, né? Eu já coloquei isso para vocês. Houve situações onde eu fui tão reprovada pelo Eterno por causa de ter, não uma explosão, mas não saber gerenciar um problema que estava ali diante de mim. No passado, antes de eu ter a minha mudança por meio de Yeshua, e que ela é uma crescente, eu agia com explosão, qualquer coisa. Então, perdi a chave do carro, perdi a chave da casa. Imagina uma casa com um monte de gente ainda, né? Acontecia alguma situação, qualquer situação, queridos, era motivo para que aquela pólvora existente dentro de mim, ela incendiasse, né? Ela explodisse. E assim, à medida que nós vamos trabalhando com o que o Eterno tem para nossas vidas, nós começamos a temer perder a presença dele, não é? Situações de gritaria, situações de maltrato, situações, o Eterno não permanece sobre nossas vidas. Então, à medida que nós passamos a ter um envolvimento maior com o Eterno, mais difícil fica nós termos essas explosões. Isso não vai implicar de que as outras pessoas continuem reagindo da mesma maneira que elas reagiram a vida toda. Nós temos de ter uma posição de não fazer isso. Eu e você temos de ter uma posição de não
agirmos dessa maneira, porque não está em jogo a vida do outro, está em jogo a nossa relação com Hashem. Queridos, se nós perdemos a Ele, eu falei isso para o meu marido várias vezes esse período que nós estamos trabalhando, porque o trabalho braçal ele é tão interessante, porque nós percebemos o quanto nós podemos fazer quando nós estamos trabalhando, o quanto essa vida aqui sedentária tem tirado de nós a possibilidade de nós realizarmos coisas. Então, queridos, você tem uma língua que acaba machucando, porque, queridos, depois que falou, pegar de volta é muito complicado. E hoje o Eterno me deu novos filhos, não é que eu tenho que aprender a lidar com meus novos filhos, cada um tem a sua particularidade, e assim, alguma coisa que eu possa falar pode trazer um sentimento, por exemplo, de dúvida para pode trazer um sentimento do que a minha mãe, que a minha mãe quis falar com isso, não é? Então, queridos, a cada dia eu tenho aprendido que a minha língua, ela tem de vir para curar. A minha língua não pode ser usada sobre a vida das pessoas para ferir. E Yeshua, quando vir, nós estamos estudando em Risgalos, não é? Ele virá com uma espada nos seus lábios. Mas essa espada não é para as pessoas que o amam, queridos. Eles são para as pessoas que, se pudessem, matariam ele novamente, amados, no meu coração. E nós, amados, não temos esta habilidade de termos essa espada na nossa boca. Nós não podemos usar a nossa língua da maneira que Yeshua, que nunca pecou. Ele pode ter uma espada na boca dele, porque ele nunca pecou. Ele pode chegar para a samaritana e falar para ela: olha, bem verdade você disse, porque 5 maridos você teve e esse que contigo está não é o seu marido. Mas eu e você não podemos fazer isso. Porque o amor dele, não adianta você querer pegar a expressão de Yeshua. Claro, se a Ruach usar a sua boca para falar uma revelação, já usou a minha boca várias vezes, mas não era eu eu estava apenas reproduzindo o que a Ruach estava dizendo. Isso também vai vir para curar, né? Eu me lembro uma vez que eu estava num lugar e o Eterno começou a usar, dizendo: olha, isso aí que está no seu bolso, isso aí não é de mim, isso aí não vem de mim. E a pessoa estava com drogas no bolso, né? E aí veio enfim, quis entregar. Foi uma coisa horrível, porque eu não sabia o que fazer com aquilo também. Então, a Ruach HaKodesh é poderosa, não é? Então, queridos, se o Eterno quiser usar com a revelação, com todas essas coisas, isso somente virá para o bem, meus queridos, somente virá para trazer para o futuro da pessoa a cura. Mas, amados, quando você lembra do passado de alguém, alguma coisa que essa pessoa fez no passado e que você possivelmente nem orou por ela, né? Nem orou por ela sobre essa questão, mas você pode muito bem usar: naquele dia você fez isso. Queridos, quantos casos eu tenho de marido, mulher, de esposo, esposa, quantas pessoas a gente vê agindo dessa maneira, não é? Então, amados, é muito importante que a nossa língua não seja como o vento do leste, tá bom? Não sejamos nós o vento que é como um tufão sobre a vida do outro, levantando tudo, destruindo tudo que a outra pessoa tem trabalhado em construção. Não sejamos nós, nem eu e nem você, o vento do leste na vida de ninguém. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach, seja o Eterno sobre as nossas vidas, para que nós possamos fazer o bem continuamente. Em nome de Yeshua, cuidado com o que você fala. Não seja você um tufão na vida de ninguém. Em nome de Yeshua. É a minha oração sincera, não é? Versículo 5. O insensato despreza a disciplina do seu pai, mas aquele que guarda a reprovação se tornará um homem sábio, uma mulher sábio, se tornará sábio. É importante ter entendimento que essa disciplina é baseada no temor das consequências do mal e que, por sua vez, é baseado também no conhecimento que o Eterno dá a cada um.
Porque cada família, queridos, tem um método diferente de tratativa, não é? Então vamos lá, se eu estou tratando, por exemplo, uma pessoa que tem os filhos e mora no campo, ele vai estar falando com os filhos, olha, cuidado lá com o escorpião, cuidado lá com a cobra, cuidado com a aranha, cuidado com isso. Mas a pessoa na cidade, ela vai ter uma outra colocação, não é? A pessoa que está dentro da cidade, ela vai estar falando, cuidado com o trânsito, cuidado para atravessar a rua. Eu estou dando um exemplo, queridos, né? Cuidado com o assalto, né? Então, amados, cada família, ela tem o seu sistema de educação, uns para com os outros. Você vê, no interior, é muito difícil você ver algum pai dizendo, não fale com estranhos. Não é verdade? Você está no interior, está todo mundo te dando bom dia, está todo mundo te dando boa tarde, boa noite. Você pergunta onde é o lugar, a pessoa te leva até o lugar, não é? Então é outra vida, queridos, não tem nada a ver com aquilo que nós temos vivido aqui nesse Olam. Então, o que eu tenho a dizer a vocês, não é? Cada família tem a sua própria conduta dentro daquilo que a Torá orienta a cada um de nós. Aquilo que é bom para a minha família, é saudável, por exemplo, a minha família não vive como a sua, possivelmente. Não é? Não sou melhor do que ninguém. Mas uma família do tamanho que nós temos, que é uma grande família, que nós estamos unidos nessa imensa família, por exemplo, todos os meus filhos, queridos, eles são medidos diferente dos outros, porque eles são meus filhos. Uma pessoa que não importa, queridos, não importa, você querendo ou não querendo, olha, é o filho da Cel, olha, ela é a filha da Cel, filho do Rosh, né? Então eles trazem uma carga que, por exemplo, outras pessoas podem fazer normalmente, o que meus filhos não podem. E essa disciplina, essa sabedoria, ela virá por meio da instrução que o Eterno coloca sobre a minha vida, sobre a vida do meu esposo, não é? E por que a disciplina vem por parte do pai? Porque o pai tem uma visão sistemática, ao passo que a mãe tem uma visão emocional. A mãe, queridos, a maior parte das mães, elas querem proteger os seus filhos, não é? Eu tenho netos, eu quero proteger os meus netos, não é? Não é uma coisa simples de fazer, não é uma coisa que nós colocamos na nossa mente, nós vamos realizar isso. Mas o fato é que cada um de nós temos o desejo de proteger aqueles que nós amamos. Mas uma pessoa que guarda uma reprovação, fui repreendida. Eu fui reprovada várias vezes pelo meu marido. Meu marido várias vezes me repreendeu, me reprovou em alguma coisa, não é? E muitas vezes essa colocação de que uma situação não foi produtiva, ela me ensina a na próxima não cair e não errar, queridos. Não é? É muito importante que nós possamos guardar a reprovação, porque senão a pessoa que não guarda a reprovação, além de não aprender, ela toma raiva. E Yehudá de Kiriot é a prova viva sobre isso, não é? É importante ter entendimento que o Eterno, quando trata com as nossas vidas, ele deseja apenas nos recompensar, ele não deseja punir, não é? É importante que você tenha entendimento que o Eterno sempre estará provendo para as nossas vidas o que é necessário para que enfrentemos as lutas e os desafios. A palavra torrará, não é? Que é a reprovação, ela denota um apelo ao bom senso, mostrando os reais benefícios da sabedoria que vem do Eterno e usa muitas vezes a vida daqueles que cuidam de nossas vidas. Isso somente vem sobre nós para que nós sejamos mais sábios. Lamentavelmente, as pessoas que não compreendem isso rejeitam. E até o cético, quando ouve uma pessoa que não é crente, mas ouve um bom conselho e dá atenção àquilo, ela acaba tirando um proveito maravilhoso, não é? Uma pessoa que tem essa sabedoria, que é prudente, não é? A palavra aqui em hebraico é sagaz, não é? Como a serpente,
ela está começando a distinguir entre o bem e o mal e pode ganhar essa perspicácia quando houve uma reprovação. Queridos, nós temos de antever o mal antes, na verdade, de nós vermos. Eu vi ontem meu marido, juntamente com alguns queridos nossos, foi pegar alguns tubos, e os tubos cheios de aranhas, né, dentro dos tubos, né? Aranhas enormes estavam dentro dos tubos, não sei lá quantos anos estavam lá aqueles tubos, né? E eles sem luvas, sem nada ali, né? Só o Eterno, queridos, né? Mas eles foram lá e bateram com coisas dentro. Imagina uma pessoa ir pegar um tubo daquele que só 2 homens levantam, não é? E vai botar a mão lá em cima da aranha, queridos, um negócio daquele tamanho, né? Então, amados, essa repreensão que é dada, olha, cuidado, olha, eu pego no pé mesmo, né, queridos? Mas ela vem para que as pessoas fiquem atentas, tenham a expertise antes do mal ocorrer, antes do dano ser provocado. É isso que o Eterno deseja sobre a minha vida e sobre a sua vida, em nome de Yeshua. Versículo 6, a casa de um homem justo é de grande durabilidade, mas com o produto de um homem perverso, ela é danificada. Eu estou lendo isso aqui, queridos, mas eu não podia estar no melhor momento para ler isso, não é? Nós estamos arrumando, tentando. É melhor você fazer do zero do que você tentar reformar uma coisa que foi totalmente danificada, né? E nós estamos ali tratando com uma casa exatamente assim. A casa foi totalmente destruída, virou habitação de morcegos, queridos, não é? Porque as pessoas ali não invocavam o nome do Eterno, invocavam os deuses, não é? E nós vimos ali tudo sendo destruído, sistematicamente, tudo foi tomado, tudo foi destruído, não é? E aquilo não passou para a herança das pessoas, porque a partir do momento que foi danificado, foi destruído aquele lugar, aquilo desvalorizou e as pessoas ali, elas não tinham herdeiros, não é? Uma das pessoas morreu estava dirigindo, voltou dirigindo, falou que estava com dor de cabeça e teve um AVC, morreu 10 minutos depois que chegou ao destino. E a outra pessoa, depois de 6 meses, também sem herdeiros, não é? Marido e mulher, a pessoa ela teve um mal súbito e morreu. Então, queridos, a casa de um homem que é do Eterno, ela tem de ter grande durabilidade, mas o produto de um homem que não teme do nome do Eterno, que age com perversidade perante os olhos dele, ela é totalmente danificada. Eu estou vendo esse texto hoje diante dos meus olhos como real. O que você tem edificado, meu querido e minha querida? Na tradução nossa ficou: na casa do justo há grande tesouro, mas a renda dos perversos há perturbação. E não é isso que está nos originais, não é? A casa ela é durável, ela tem uma estrutura sólida, ela vai perdurar diante de adversidades, como Yeshua falou: o homem insensato construiu a sua casa sobre areia, mas aquele que ama, que teme do nome do Eterno, que tem responsabilidade com ele, construiu uma casa sólida. E assim, queridos, se nós queremos edificar espiritualmente uma casa para o Eterno, para ele habitar, ela tem de ser construída nos caminhos dele, estruturada na retidão. E aí ela vai durar, não pela força das nossas faculdades, mas vai durar por causa da fidelidade dele sobre as nossas vidas. Mas aquele que partilhar de uma visão completamente contrária à Torá e ganhos de violência, ganhos de coisas que não deveriam estar ali naquele contexto, cultivando maus desejos, sejam de corrupção, sensualidade, ele acabará então não tendo paz espiritual para edificar corretamente e vai acabar tendo danificado a sua herança. Isso nós estamos falando de uma herança para a vida eterna, queridos. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Versículo 7.
Os lábios dos sábios cingem o conhecimento, mas o coração dos tolos não age desta maneira. Nossa tradução do versículo 7: a língua dos sábios derrama conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. Interessante, não é? A maneira que é sendo tratada. O verdadeiro sábio coloca uma cerca, guarnecendo a sua sabedoria, não é? Mas ao passo que aquele que não teme o nome do Eterno, ele jorra, refuta totalmente, jorra a sua falta de sensatez e refuta o conhecimento. Em seu coração, o tolo conhece o correto, mas ele resiste. Ele é cegado por causa que os seus desejos militam contra ele. Que coisa, queridos. Os lábios, eles vestem por meio do seu falar, da sua expressão, ele vai vestir as pessoas de conhecimento, vai colocar uma roupa sobre elas de conhecimento. Mas os lábios, não é, do tolo, que fala aquilo que está no seu coração, ele vai despir as pessoas, vai falar coisas inconvenientes, vai trazer sobre aquela vida uma situação de mal-estar, uma situação... Queridos, você já encontrou com pessoas que você ama de todo o coração, mas quando ela abre a boca, você quer sair correndo, não é? As coisas que são jorradas acabam despindo aquilo que você estava vestido. Muito cuidado com tudo isso. Versículo 8. O sacrifício dos perversos é uma abominação ao Eterno, mas a prece, a oração dos íntegros é o seu deleite. O Eterno tem prazer quando nós oramos, viu, queridos? O Eterno é maravilhoso. Ele não aceita os sacrifícios das pessoas que vão oferecer a Ele as coisas que, na verdade, Ele pediu sim, mas para aqueles que Ele ama. Queridos, eu acho tão interessante que eu lembro de um filme, eu não lembro o nome do filme, mas eu lembro disso, né? Eu acho que o nome eu não me lembro se era Mark Darcy, o nome do rapaz lá, mas eu acho que era com a Jennifer Lopez esse filme. E aí ela se veste com a roupa de uma mulher lá, rica, sei lá o que era. E aí ele encontra com ela, e quando ele encontra, ele pensa que ela era uma mulher rica, na verdade. E aí ele marca um encontro com essa pessoa que ele pensa que era a pessoa... Não é. Mark Darcy é do outro filme. Eu esqueci o nome. Esse daí é da Bridget Jones. Mas é com o mesmo ator, por isso que eu confundo. Eu não sei se é com o mesmo ator também. Mas enfim, eu sei que esse filme é com a Jennifer Lopez, se eu não me engano. Ela era uma empregada, não é? Nesse lugar. E aí ele marca um encontro com a pessoa que ela deu o nome, né? Ela deu o nome para Encontro de Amor, eu acho o nome do filme. Eu não sei se esse é o nome do filme mesmo, né? E aí o que acontece? Quando chega a pessoa, ele fica aborrecido, ele pergunta pro assistente dele, não é o mesmo ator. Ele pergunta para o assistente dele por que aquela mulher foi convidada, não é? Queridos, é impressionante, mas é verdade. O Eterno gostaria que uma pessoa estivesse lá jantando com ele, vamos supor que era o caso ali, né, do filme, mas não aquela pessoa que não age corretamente para com ele. Não é que ele não queira o que nós oferecemos, o serviço, as celebrações, o Shabat, mas a maneira que nós nos portamos perante ele vai fazer toda a diferença se ele quer ou não andar conosco. Ele não é como a gente, queridos, não é? Nós temos muitas ações sociais na nossa vida, então muita gente aí estuda com um professor que não quer, enfim, tem uma série de coisas que nós temos de fazer e às vezes nós não somos bem tratados, mas faz parte do currículo, faz parte de alguma coisa, mas com o Eterno não é assim, queridos. Se uma pessoa for oferecer o que o próprio Eterno pediu, mas aquela pessoa não age corretamente,
ele vai ficar, vai reagir exatamente como aconteceu nesse filme, queridos. É porque toda vez que eu leio esse texto, eu lembro disso. O nome do filme realmente é Encontro de Amor, tá bom? Achei aqui enquanto eu estou falando com vocês. E aí o que acontece? Ele convidou uma pessoa e veio outra, porque na verdade o nome da pessoa que ela usou, né? Mas não era a pessoa que ele queria. Aquela pessoa não se portava da maneira que ele gostava. Aquela pessoa não ele queria jantar, mas ele queria jantar com a Jennifer Lopez, não é? O Eterno não é, ele sabe muito bem quem nós somos, ele sabe muito bem a maneira que nós nos portamos no nosso reservado, e é isso que vai dar prazer a ele, que nós estejamos sentados à mesa com ele. É muito legal isso, queridos, porque eu tenho prazer de chamar os meus filhos, as pessoas que eu amo, para a gente comer junto. Eu tenho muito prazer, não é? Agora imagina que você convidou alguém para estar ali na sua mesa e vem uma pessoa intrusa, uma pessoa que não tem aliás, não tem um bom relacionamento com você, né? A pessoa é amigo do amigo, não é? E ela entra lá naquele ambiente e acaba afetando todo o clima, não é? Ou pelo contrário, o pessoal gosta de dizer, criou um climão, não é verdade? Assim o sacrifício dos perversos é uma abominação ao Eterno. Ele pode ir lá fazer exatamente tudo que o outro está fazendo, mas o que o Eterno busca nas nossas vidas, queridos, é o nosso coração. Mas a oração dos íntegros, ainda que nós não tenhamos o que oferecer, como muitas vezes uma pessoa que não teme o nome do Eterno, aparentemente ela pode ter recursos nesse mundo, não é verdade? Mas é interessante, queridos, que ainda que nós tenhamos apenas uma oração a oferecer, o Eterno fica feliz, ele se agrada. Como é importante que você saiba orar, que você saiba buscar a presença do nosso Pai que está no céu. Como você pode alterar a sua vida, alterar o seu dia, mas todas as coisas que você deveria pensar é a importância de estar ao lado do Eterno. Queridos, eu vivo a minha vida falando com Ele, todo o tempo, queridos, todo o tempo. Hoje mesmo me vieram alguns pensamentos de temor acerca de algumas coisas. São muitas responsabilidades, são muitas vidas, a gente não pode errar. Nós somos pessoas que somos falíveis como qualquer pessoa, não é? E a gente não pode errar, queridos. Eu desejo de todo o coração que a gente não erre, que a gente não falhe em nome de Yeshua. É minha oração sincera. E aí o que aconteceu? Todas as vezes que me vinha aquele pensamento, eu falava, meu Pai, eu não quero temer, eu não quero ter medo, não é? A gente está aí com cirurgia do pai Raimundo, a gente está com um monte de coisa acontecendo nas nossas vidas, tantas responsabilidades, lidando com situações ruins o tempo todo. E ali eu falei, meu Pai, eu não quero temer, eu quero derrubar a minha vida nos seus braços, confiar que o Senhor é poderoso. Me perdoe, Pai, porque essas coisas vêm sobre mim, eu sei que desagradam ao Senhor. Então, queridos, até essas coisas nós podemos elevar ao nosso Pai que está no céu. E eu gostaria muito que você tomasse forças para fazer o que diz aqui. Céu, eu não tenho nada para dar para o Eterno. Queridos, se vocês puderem orar, a sua oração será o deleite dele, o prazer do nosso Pai, estar com os filhos que Ele ama. Ele estar com aquelas pessoas que estão com Ele, não porque Ele tem algo a prover, algo a trazer, embora Ele seja o Todo-Poderoso, sim, mas eu costumo ver ao Eterno como um Pai que eu gostaria muito imensamente de servir. Eu tenho pensamentos para com Ele, queridos, não é? Eu tenho pensamentos do que poderia fazer para agradar ao meu Pai. O que eu poderia fazer de benefício, algum benefício? Eu não tenho nada a oferecer a Ele, não é? E quando eu leio esse texto, queridos, eu sei que se eu orar, se eu puder interceder, a minha oração será o seu deleite. Ele se alegrará em mim, Ele se regozijará em mim, não é? Ele olhará para mim e dirá, olha, no meio de uma geração corrupta e perversa, uma geração que não me busca, uma geração que não está diante dos meus olhos, você é diferente. Eu tenho prazer em você. Eu gostaria que todos nós pudéssemos ouvir isso em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Se você pode orar,
você pode todas as coisas. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, nos ajude a dar ouvidos quando o Senhor nos corrige. E nos ajude, Pai, a sermos perseverantes no que o Senhor nos tem ensinado, apesar deste mundo querer falar o contrário para nós, Pai. Querer demonstrar coisas ruins, como se nós te obedecendo nós seríamos tolos. E na verdade, te desobedecer é uma tolice. Ajuda-nos a edificar uma casa verdadeira, uma casa perene, uma casa que dure para sempre, diante de Ti, onde a Tua habitação esteja, dentro de nós, nossos espíritos. Pai, o Senhor é a pessoa mais importante da minha vida. Eu Te amo, meu Pai. Eu elevo diante de Ti minhas apreensões sobre a vida do Pai Raimundo. Ele não é meu. Ele não é meu. Ele é seu. Coloco minhas apreensões sobre a vida da minha família, meu Pai. Essa família não é minha, ela é Tua. Coloco diante do Senhor, Pai, necessidade aí dessa quimioterapia do Francisco. Coloco diante do Senhor, Pai, a nossa unidade. Eu coloco diante do Senhor pessoas, Pai, que passam o tempo procurando situações para fazer mal para as vidas. Muitas vezes, Pai, essas pessoas nem nesse mundo estão ganhando nada. Uma pessoa que tira o trabalho de outra pessoa só porque não gosta da outra pessoa. Pai, eu te peço pelo amor da Tua misericórdia, que o Senhor nos ajude a seguirmos, fazendo aquilo que procede do Teu coração. Ajuda os Teus líderes, Pai, aqueles que o Senhor escolheu. Visita Israel, visita minha família lá, visita minha família, Pai, também em outras nações tão terríveis, Pai. Nações que não temem e não guardam o Teu nome. Nos ajude, por amor da Tua misericórdia, a enfrentarmos tudo que está diante de nós. É o que eu te suplico, bondoso de Israel. Guarda aqueles que são Teus, todos os ouvintes, Pai. Todos aqueles que estão ligados conosco. Que hoje à noite nós possamos interceder uns pelos outros, possamos lutar uns pelos outros e possamos, sobretudo, Pai, sermos o Seu deleite. Sermos o Seu deleite. Será que nós temos noção disso, Pai? Que o Senhor se deleita em nós quando nós fazemos isso, quando nós reconhecemos que somos dependentes totalmente de Ti. Pai, nosso desejo é que o Senhor não tenha que nos repreender. Mas se o Senhor tiver de nos repreender, para nos corrigirmos, bondoso Pai, para nos aproximarmos mais de Ti. Pai, nós estamos aqui, dependentes do Senhor. Nos ajude a escolhermos o correto. É o que eu te suplico, bondoso de Israel. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Mensagem do Céu.